Dança a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Neste vídeo iremos compartilhar a consumação da profecia dada por Jacó a Adão, e consolidar com esta vivificação, que o anticristo final sairá de uma igreja do Senhor Jesus. Dança a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Jacó revelou que Dan profeticamente seria como uma serpente traiçoeira junto ao caminho, ou seja, profeticamente dentro daquela congregação dos filhos de Jacó, haveria aquele Dan que iria corresponder negativamente, o que aponta para o anticristo que sairá de dentro da congregação, isto é, de dentro da igreja. Portanto, Dan, isto é, um dos 12 filhos de Jacó, um dos que pertence a esta congregação dos filhos de Jacó, iria corresponder negativamente. O que nos serve de indicativo que o anticristo sairá da congregação, isto é, da igreja. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Jesus revelou que Judas profeticamente era o filho da perdição mesmo tendo convivido com os demais apóstolos. Ou seja, dentro daquela congregação dos apóstolos, haveria aquele que iria corresponder negativamente. O que aponta para o anticristo que sairá de dentro da congregação, isto é, de dentro da igreja. Portanto, Judas, isto é, um dos 12 apóstolos de Jesus, um dos que pertencia a esta congregação dos apóstolos de Jesus, correspondeu negativamente. O que nos serve de indicativo que o anticristo sairá da congregação, isto é, da igreja. Porque anticristo não é aquele que se opõe a Cristo. A preposição anti em grego significa aquele que assume o lugar de. Ah, é? Ele é contrário e assume o lugar de. Então, ser anti-Vilela não é ir para um outro podcast falar mal do Vilela. É vir aqui e usurpar o lugar Entendi. do Vilela. Então, o anticristo, ele não pode ser um comunista, porque ele saiu dos nossos. Lembra que eu falei assim, para ser vivo, para morrer você tem que ter sido vivo, para ser adúltero um dia você tem que ser casado, para ser anticristo um dia você teve que ser cristão. Entendi. Então o anticristo não pode ser o primeiro-ministro da China, o anticristo não pode ser um líder muçulmano, porque o anticristo tem que ser alguém que saiu daqui. Então vai ser alguém do cristianismo. Se o catecismo tiver certo, vai ser alguém que vai sentar como papa, inclusive a católicos. Católicos, aqui não é o Rodrigo falando não. Católicos que pensam que é o Papa Francisco, que tem muitos católicos que não o reconhecem como Papa. É mesmo? Tem muitos católicos que estão decepcionados com a postura dele, e muitos católicos não reconhecem. Falam o seguinte, ele não entrou num conclave normal, o Papa de verdade era o Ratzinger. Agora veremos sob que circunstância Dan, como uma serpente, morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro. No vídeo abaixo explicamos que Jesus alegoricamente apresentou-se como um cavaleiro porque ele é um rei. O que consolidou que os 4 primeiros cavaleiros, dos 4 primeiros selos, são reis de seus respectivos países. No vídeo também foi explicado que o Brasil é um país profético e que Bolsonaro é o seu rei, e pela sequência, Bolsonaro é o 5º cavaleiro. Já o 6º cavaleiro será o maligno que antecede a volta de Jesus. O rei que antecede a volta de Jesus é o anticristo manifestado. 1º cavaleiro, Rex Tillerson, 2º cavaleiro, Francisco, 3º cavaleiro, Putin, 4º cavaleiro, Fatah, 5º cavaleiro, Bolsonaro, 6º cavaleiro, Francisco mais 10 reis, 7º cavaleiro, Jesus Cristo. Então, se os cavaleiros humanos são reis de seus países, logo, os cavalos simbolizam seus países. E é considerando o cavalo como alegoria para país, que se cumpre a profecia em que Dan, correspondendo negativamente, é simbolizado por uma serpente traiçoeira que morde os calcanhares do cavalo.
A Guerra da Cisplatina foi um conflito entre o Brasil e a Argentina, na região do Rio da Prata, pela posse da antiga colônia do Sacramento, que é o atual Uruguai. Em 1825, sob a liderança de Juan Antônio Lavaeja, um movimento de libertação foi articulado na província, apoiado pela Argentina. Reagindo à revolta, Dom Pedro I declarou guerra à Argentina. A Guerra da Cisplatina terminou em 1828, quando foi assinado um acordo entre as partes em conflito. O Brasil saiu derrotado na Guerra da Cisplatina e, profeticamente na condição de cavalo, foi mordido no calcanhar pela Argentina. Argentina que, apesar de irmã, corresponde negativamente no cenário profético, pois o anticristo é filho da Argentina. Portanto, em Gênesis 49:17 temos um cavalo e uma serpente, isto é, dois animais que são dois tipos, que correspondem a dois países. E a Argentina não pode ser um cavalo, pois o anticristo é o rei, cavaleiro, do Vaticano. Primeiro cavaleiro, Rex Tillerson. Segundo cavaleiro, Francisco. Terceiro cavaleiro, Putin. Quarto cavaleiro, Fatah. Quinto cavaleiro, Bolsonaro. Sexto cavaleiro, Francisco mais 10 reis. Sétimo cavaleiro, Jesus Cristo. Outra vivificação de Gênesis 49:17 está na revelação que Dom Pedro I é o cavaleiro que caiu do cavalo, pois ele era o rei vigente na derrota para a Argentina. Podemos então concluir que Dom Pedro I é o rei profético, e o capitão Messias Bolsonaro é o rei oficial do Brasil. O que corrobora para entendermos mais uma vez que o Brasil testificou os 70 anos de Israel em 2018, com a vitória do capitão Messias, e com o fechamento de um ciclo de reis proféticos em que Pedro foi profeticamente o primeiro, como também Pedro foi o primeiro apóstolo do Messias Jesus. Além do mais, o Brasil com seus dois reis, um oficial e outro profético, promove um paralelo opositor aos Estados Unidos que também possui dois reis, um oficial, Trump, e outro profético, Rex Tillerson.